essa palavra durante 4 quartas-feiras, mas não pelo link da igreja, pelo link da comunidade da família de Americana. Então, eles pediram para estar fazendo a live com eles nas 4 quartas-feiras do mês de agosto. Então, hoje eu vou dar uma introdução e depois, se você quiser a continuação dessa mensagem, quando chegar em agosto, daí vai ter o banner e você pode acompanhar pelo link da comunidade da família de Americana, tá bom? Então, diz assim, Abacuque capítulo 3, versículo 17. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, Ele fará os meus pés como os da corça e me fará andar sobre minhas alturas. Amém? Quando nós pensamos sobre a dimensão da fé, nós estamos falando que a fé ela tem várias esferas, não é, de atuação. Então, as dimensões da fé, as esferas da fé. Quando nós olhamos para esse texto, nós podemos perceber que a fé, ela tem 4 dimensões, mas aqui nesse texto eu quero mostrar 3 dimensões básicas. Isso aqui é uma introdução, então não vou esgotar esse assunto. Porque em Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam, de fatos que não se veem. Porém, a fé é uma certeza, e ela traz a realidade, aquilo que não estamos vendo, mas ela traz à nossa realidade aquilo que verdadeiramente nós cremos. Em tempos de crise, seja qual for a crise, seja econômica, seja uma crise matrimonial, seja uma crise familiar, uma crise na área empresarial, uma crise pessoal, porque às vezes a gente tem aquela crise que é conosco, né? É pessoal, né? É muito do nosso íntimo mesmo. Seja uma crise mundial, como é a crise que nós estamos vivendo agora, então todo esse efeito da pandemia não acaba nos hospitais de uma cidade. Os efeitos dessa pandemia são globais. Não é? Só uma pessoa muito ignorante, com uma mente muito limitada, sem informação, pensa que tudo isso que nós estamos passando diz respeito apenas a esse mundinho de Limeira que nós estamos vivendo, mas não é. É uma pandemia com efeitos globais, mundiais, que não escolheu nem países ricos, nem pobres, mas atingiu todos. Na esfera econômica, aí se mexe na economia, vai mexer nos investimentos, vai mexer no trabalho das pessoas. Se mexe no trabalho das pessoas, vai mexer também na provisão familiar, então vai mexer no âmbito familiar. E se uma mãe de família, ou um pai de família, ou aquela pessoa que provê para casa, ela está sendo impactada por essa crise mundial, ainda que esteja impactando o seu pequeno mundo, ela vai sentir esses efeitos a níveis pessoais também. Então, como enfrentar crises tão violentas e tão fortes? Somente com uma fé, irmãos. Uma fé habilitada dentro daquilo que a palavra de Deus nos mostra. E temos diante de nós hoje o livro do profeta Abacuque.
E o profeta Abacuque, ele está aqui fazendo uma oração ao Senhor. E ele está nessa oração que começa no versículo 1 do capítulo 3, ele está pedindo que o Senhor, mesmo depois de vir com justiça, de vir aplicar o castigo sobre o seu povo, porque eles estavam passando por muitos problemas, mas por causa dos pecados, do afastamento. E Deus requer sempre arrependimento, confissão de pecados, abandono de pecados, para que o Senhor possa trazer a bênção. E o profeta Abacuque, aqui no capítulo 3, versículo 1, ele começa a oração pedindo que o Senhor avive a sua obra. Que o Senhor, apesar de todas as falhas do seu povo, das limitações e dos pecados, que o Senhor avive a sua obra no meio do seu povo. E aí, quando nós chegamos aqui, a partir do versículo 17, dos 17 ao 19, ele emite essa expressão maravilhosa, que eu considero isso aqui quase que um salmo, dentro do livro de Abacuque, uma expressão de louvor, onde ele demonstra completamente as dimensões de uma fé que está fundamentada no Senhor. A primeira dimensão está no versículo 17. O versículo 17 fala sobre a provisão do campo, a provisão que vem da produção, porque alguns têm que produzir para a provisão chegar, não é? Então ele fala sobre ainda que a figueira não floresça, houve trabalho, houve esforço, a semente foi colocada, mas por alguma razão, por alguma crise, a figueira ela não floresceu. Nem haja fruto na videira. Era tempo da videira produzir os seus frutos, mas não está dando. Uma crise, irmãos, seja âmbito pessoal, seja âmbito global, como nós estamos vivendo hoje, em todos os países quase que do mundo inteiro, ela vai forjar essa incapacidade de que alguma coisa que deveria, nessa época, estar dando certo, não está. Quantas pessoas que você conhece têm dito, puxa vida, no ano passado, nessa época, eu estava vendendo mais, não é assim? Puxa vida, no ano passado, nessa época, eu estava fazendo planos, eu estava viajando, a pessoa começa a listar uma série de coisas que poderia estar sendo produzido e que nesse momento não está. Ainda no versículo 17, o profeta diz, ainda que o produto da oliveira minta. O que significa isso? Significa que ao chegar próximo daquela ramagem, era época e era tempo também de haver ali produto da oliveira, mas não tem. Então ele usa essa expressão, dá a entender, o entendimento original aqui é que está tudo ali, a ramagem está lá, as folhas estão lá, é época, mas quando põe a mão, estende a mão para colher, não tem fruto. Talvez seja essa crise que muitas pessoas estão vivendo. Como que as situações têm mentido, era para estar acontecendo, mas não está acontecendo. É isso o que o profeta aqui está falando. E ele continua dizendo, os campos não produzam mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Então, nesse versículo 17, o profeta está falando sobre a dimensão da fé capaz de atingir crises relacionadas com a provisão. Você crê que Deus tem colocado no teu coração, tem te ensinado sobre uma fé
que em meio à ausência de provisão, o Senhor pode te sustentar. É isso que o salmista, é isso que o profeta está dizendo. É a primeira dimensão da fé. É uma fé que crê e busca estar habilitada no nível da provisão. Mas quando nós olhamos aqui para esse texto, e aí no versículo 18, o profeta diz: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Observa aqui, crer num Deus que é capaz e suficientemente capaz de prover, é um nível pequeno, é um nível inicial de uma fé. Eu creio que cada um de nós aqui, você que está em casa, tem experiências das provisões que Deus trouxe para a sua vida. De necessidades físicas que você tinha, necessidades de alimento, necessidade de pagar conta, necessidade de trabalho, e que Deus proveu no tempo dele, no tempo certo. Mas quando eu olho para esse texto, o profeta, ele aprofunda a sua fé em tempo de crise, por isso as dimensões da fé em tempos de crise. E no versículo 18 ele diz: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Agora ele está falando de uma fé que atinge de cheio a sua alma. Você já viu gente receber bênção e depois da bênção recebida a pessoa não testemunhar que recebeu? A pessoa não se alegrar? Agora observa que ele está fazendo todo o caminho contrário. Ele está dizendo: olha só, ainda que não tenha, ainda que não haja, ainda que não aconteça, a minha fé está lá firme. Mas no 18 ele diz: eu vou para um nível mais alto e eu vou me alegrar no Senhor. Você precisa se alegrar. Você precisa entrar numa dimensão de fé com o Senhor, ao ponto de você se alegrar ainda que você não veja, ainda que a videira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que os campos não produzam mantimento, você precisa ter uma fé que atinja de cheio a sua alma e você aprenda a se alegrar no Senhor. É a dimensão da fé em tempos de crise. Quantas pessoas estão enlouquecendo? Faz mais de 100 dias que o mundo está, vamos falar aqui só do Brasil, há mais de 100 dias que estamos envolvidos nesse isolamento pandêmico. Mais de 100 dias. Mas a questão é, estamos expressando uma fé além da provisão? Estamos expressando uma fé que, ainda que me falte algum tipo de provisão, algum tipo de resposta de Deus, essa fé que eu tenho no meu Senhor, ela está sendo suficiente para alegrar a minha alma no meio dessa crise. Porque há muitas pessoas que estão adoecendo na alma. A alma está depressiva, a alma está entristecida, frustrada, sem esperança e sem sonho. E aqui o profeta diz: eu, contudo, me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Alegre-se com aquilo que Deus tem te dado. Alegre-se com aquilo que Deus tem permitido você alcançar. Alegre-se, que ainda com todas as limitações que estamos vivendo há mais de 100 dias, ainda podemos nos alegrar no Senhor. No versículo 19,
a terceira dimensão da fé. Então ele dá o fundamento e a base do porquê e como ele consegue superar situações em tempos de crise com a sua fé. O versículo 19 diz: o Senhor Deus é a minha força. Você está vendo? É aquela dimensão de fé tão profunda, que vai além da provisão, vai além de ter uma alma aquietada, uma alma tranquila, uma alma confiante, os sentimentos calmos, cheios de graça e de alegria e paz na presença do Senhor, movidos pelo Espírito Santo. Mas o profeta diz: o Senhor Deus é a minha força. Toda essa capacidade e essa habilidade de fé não vem dele, vem do Senhor. E se essa capacidade e essa habilidade de fé vem do Senhor, olha para onde Deus conduz o seu servo. Ele fará os meus pés como os da corça, e me fará andar sobre as minhas alturas. Essa expressão, os pés como da corça, são os pés ligeiros e rápidos. Essa expressão, andar sobre as alturas, no livro do profeta Isaías também aparece essa expressão, andar sobre os altos da terra, ou as alturas da terra. Isso tem o sentido original de que você vai ser colocado numa posição elevada sobre todas as coisas. Está vendo? A crise está aqui e você estará por cima. É possível, sim, ter uma dimensão de fé que nos impulsione a vencer qualquer tipo de crise, desde que essa fé, ela vá além da provisão, ela vá além da alma e ela seja totalmente conectada no Senhor, o Deus da nossa salvação. Amém? Que você que está aqui, você que está em casa, possa guardar essa palavra no seu coração, entendendo que tudo que você precisa, todos os seus problemas, as suas dificuldades, você deve colocar diante do Senhor. Ele precisa ser a sua força para que você possa superar todas as coisas. Irmãos, isso é tudo. Isso é com respeito a tudo, irmãos, tudo. Das coisas pequenas que você tem que resolver até aquelas coisas mais impossíveis. Deus quer colocar a mão dele aí, na sua necessidade. Nós não sabemos o que vai acontecer desse mês de julho até dezembro. Não sabíamos no mês de dezembro o que ia acontecer de janeiro a junho. Mas em janeiro nós oramos por 6 meses. Aleluia. E temos uma confiança plena de que Deus tem cuidado de nós. Amém. Então, mais uma vez, vamos buscar e batalhar por cada mês do ano, dizendo: Senhor, não sabemos o que acontecerá. Sabemos que a agenda mundial do maligno, ela está prontinha. Sabemos que uma nova ordem mundial, ela está prontinha aí. Ela está empurrando tudo o que está acontecendo. Você não tem nem noção. Mas, irmãos, eu tenho aqui na minha mão, você tem aí na sua mão, a história do mundo e do povo de Deus está aqui. A nossa história está sendo conduzida por aquilo que Deus fala na sua palavra. E o que Ele me diz para esses 6 meses é que eu e você precisamos ter uma fé, além das provisões, além dos sentimentos, entrarmos numa profundidade de reconhecimento,
entendimento que o Senhor, Ele é a nossa força. E aconteça o que acontecer, Ele me fará andar sobre as alturas de qualquer crise. Guarde essa palavra no seu coração. Leia essa palavra no seu coração. Volto a dizer, não sabemos por quanto tempo ainda ela estará na nossa mão. Pode gritar os pastores que quiserem, pode se reunir os conselhos de pastor que quiser, porque a única coisa que detém a manifestação do anticristo é a igreja do Senhor. Então, enquanto isso não acontece, você tem a palavra de Deus, irmão, vai ler a palavra de Deus. Quando o pastor falou para você nos ouvir mais, nós sabemos o que estamos dizendo. E quando você quiser ouvir alguém, pergunte para a gente. Eu estou sempre passando o link para os irmãos de gente boa para ouvir, além de nos ouvir para ouvir. Porque você não tem noção. Quem não tem a sua mente afinada com a palavra não vai conseguir discernir nem tempos, nem épocas, nem intenção dos corações que estão por aí. Mas o Senhor, Ele está nos preparando para andarmos acima de qualquer crise. Essa é a palavra para hoje. Não é porque A ou B tem influência, A ou B vai falar em nome da igreja. Isso tudo é bobagem, irmão. Tudo isso é bobagem. A nossa confiança está aqui. É no que o Senhor fala, porque o que Deus fala é ponto final, não é verdade? Quando o Senhor disse que ia curar o irmão Carlinhos, Ele curou e pronto. Quando o Senhor disse que ia levantar a irmã Cristina, Ele tirou de um estado de óbito e ponto final, irmão. É assim. Essa é a fé. A fé é isso. É isso, irmão. É desse jeito. E é essa fé que se manifesta, esta fé que tem várias dimensões, que é a fé que vai nos levar a vencer qualquer crise. Guarde essa palavra no seu coração. Você que está em casa, guarde essa palavra. Durante esse tempo de oração, vamos nos conectar à nossa fé com o trono da graça de Deus. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela tua palavra hoje à noite, a tua palavra que nos motiva, que anima a nossa fé. Eu sei, Senhor, que alguns irmãos que estão aqui nessa noite, que estão em casa, ouvindo essa ministração e que ouviram essa ministração, pensaram nos seus muitos problemas. Têm pensado, meu Deus, o que vai ser desse mundo? Mas o Senhor nos trouxe uma palavra de descanso, uma palavra de vida, uma palavra de ânimo vinda do trono da tua graça. E temos a plena certeza de que aquilo que o Senhor fala é a verdade. Abençoa o teu povo hoje à noite. Abençoa o povo que está aqui, o povo que está em casa, que vai passar esses minutos ainda em oração junto conosco. Derrama sobre nós a tua graça, a tua bênção e a visitação do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, igreja. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor, amém? Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós vamos orar. Olha, você fique à vontade, amém? Você quer dobrar seu joelho, você dobre o seu joelho. Um canto, quer ficar num canto, numa intimidade com o Senhor também. Nós vamos começar a orar. Nós queremos, vamos orar um pouco com os nossos irmãos que estão ali na internet, estão nos acompanhando. Daqui a pouco nós vamos encerrar essa transmissão, amém? Queridos, o mês de agosto, amém? A gente fala que mês de agosto é mês de cachorro louco, né? Quando a gente era quando criança, né, a mãe falava assim, mês de agosto tem que tomar cuidado na rua, porque mês de agosto é mês de cachorro louco. Ficava correndo atrás de pipa, era um perigo. E eu lembro, eu não sei se ainda vacina, eu lembro que no mês de agosto tinha aquela vacinação de animais mesmo, era um negócio assim
Surpreendente por causa da raiva. Há um cachorro louco que está solto aí, que é o diabo, né? Que quer transmitir uma raiva espiritual, né? Mas em nome do Senhor Jesus, irmãos, um mês de agosto abençoado para a sua vida. Eu ligo no céu. Amém? Nós vamos ungir a vida de cada irmão, vamos providenciar um sprayzinho assim, né, pastor? Nós estávamos vindo para cá falando disso. Um irmão aí, em nome do Senhor Jesus, combina aí e compra, depois leva a notinha aqui para o Gil, aquele spray mesmo, né? A gente põe o óleo ungido e só espirra assim o spray na sua mão, tá bom? Nós queremos orar e consagrar o mês de agosto ao Senhor. Irmãos, Deus sabe do que você precisa. Eu estava vendo a irmã, me ajuda, irmã. Isso. A irmã Silvana, desculpe, viu, irmã? Eu vi ela ali no final do culto, no começo do culto, ela estava anotando ali algumas coisas. Amém? Estava escrevendo ali os seus pedidos ao Senhor. Nós vamos consagrar esses pedidos ao Senhor nesta noite. O mês de agosto, irmãos, abençoado, em nome do Senhor Jesus. Quanta gente está desesperada. Tem gente que está desesperado, porque não sabe o que vai acontecer. Mas quem crê no Senhor, sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Amém, igreja? Vamos orar? Amém? Pai, nós queremos nesta hora, Senhor Jesus, consagrar a Ti o mês de agosto, Senhor. Eu oro, Senhor Jesus, junto com os meus irmãos que estão em casa, Senhor, estão nos assistindo nesta hora. Oh, Deus fiel, Deus santo e Deus poderoso. Senhor, dobramos nossos joelhos, Pai, diante da Tua maravilhosa bondade, diante do Teu amor, diante, Senhor Jesus, da Tua vontade, do Teu querer. Pai, nós oramos, Senhor Jesus, pelo mês de agosto. Ontem, Pai, consagramos o mês de julho ao Senhor. Pai, em meio a tantas coisas, Pai, em meio a tantas dificuldades que o mundo tem passado, Senhor. Pai, Tu tens sustentado a Tua igreja, Pai. O Teu Espírito Santo tem sido derramado sobre a Tua igreja. Nós temos vivido, Senhor Jesus, debaixo do Teu óleo precioso, do óleo do Teu Espírito Santo. Oh, Deus fiel, Deus santo, eu quero nesta hora, Senhor Jesus, profetizar, e ligar no céu, em nome do Senhor Jesus, um mês abençoado, Pai, a todos os irmãos que estão assistindo nesta hora, Senhor. A todos que assistirem este vídeo, Senhor Jesus, a todos que assistirem esse culto também, Senhor, receberão, Pai, pela fé da bênção do Senhor, para o mês de agosto abençoado, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Nos despedimos, Senhor Jesus, destes irmãos, o Senhor os acompanhe e fique com eles, em nome do Senhor Jesus. Pai, oramos nesta hora, Senhor Jesus, eu oro